Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Mateus 5, 14 e 16. Diz a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradeço por essa palavra. Conforme já falei, te agradeço por esse dia, Pai. Pai, que o Senhor venha me usar conforme teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Para que tudo que seja falado seja direto do teu coração aos nossos corações. Fala, Pai, que nós estejamos sensíveis para aprender tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Essa passagem ela é uma continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus está passando os seus ensinamentos aos seus discípulos. Em João 8,12, Jesus diz que ele é a luz do mundo, né? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E aqui em Mateus 5,14, Jesus está declarando que os seus discípulos, seus seguidores, são a luz do mundo. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que eles não seriam somente os portadores da luz, ou iriam falar da luz. Eles seriam a própria luz do mundo. Amém? Porque Jesus, eles sempre estariam com eles. E eles deveriam refletir essa luz em suas vidas. E essa mensagem, ela nos chama a atenção para essa responsabilidade, para nós termos essa identidade cristã, de termos a convicção de que nós não somente carregamos a luz, mas nós somos a própria luz. Amém? Amém. E Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. No versículo 14 e 15. Só uma observação, o alqueire bíblico aqui, né, que Jesus quis dizer, era uma medida de capacidade de trigos, de cereais. E era como se fosse um cesto, onde você colocava o trigo, a cevada, o que fosse. E ele era usado para transportar grãos. E Jesus fala que você não acende uma lamparina e bota dentro desse cesto. Diferente do alqueire de hoje, né, que é mais uma medida agrária de comprimento, né? Na época, quando Jesus está falando isso, não se acende uma lamparina e se coloca dentro do alqueire. Quer dizer, você não pode acender uma lâmpada e colocar dentro do cesto. A função dela não é essa. É para colocar no velador para iluminar toda a casa. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Para começar bem. E Deus quer que, assim como o sol ilumina a escuridão, Ele quer que cada cristão ilumine o mundo que está escurecido pelo pecado. E o Espírito de Deus, né, o Espírito dele, Deus quer isso, que cada um de nós reflita esse Espírito de Deus, essa luz de Deus, e que é possível através de Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador. Quando o Espírito Santo passa a habitar no ser humano, ele passa a continuar brilhando. Ele vai brilhando e brilhando e brilhando. Amém? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Provérbios 4:18. Quando ele fala da vereda do justo, né, o caminho dos justos. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
É isso que Deus quer que cada um de nós, que essa luz da vida cristã, ela não seja uma coisa estática, mas ela vai aumentando, 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 até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é quando nós estivermos na glória. Amém? E o verdadeiro cristão, ele não é aquele que apenas brilha quando tudo vai bem, quando tudo é favorável, quando tudo está dando certo. O verdadeiro cristão é aquele que brilha mesmo quando as circunstâncias não são totalmente favoráveis. Porque ele sabe que em quem ele tem crido, ele confia que continua brilhando, porque a sua missão é brilhar no meio da escuridão. Como o apóstolo Paulo falou, né, que o verdadeiro cristão, ele sabe que quem o fortalece é Jesus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Paulo tinha essa convicção. E o cristão, ele tem que ter essa convicção, que ele não está sozinho, que ele vai estar brilhando no meio da escuridão, porque é Deus que o está fortalecendo. Amém? E a palavra diz que você não pode se esconder. Você deve brilhar a luz de Cristo. E essa luz de Cristo tem que ser a nossa essência agora, a nossa natureza. Você deve brilhar a luz da glória de Deus onde quer que você esteja. Na sua casa, no meio da sua família, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que você esteja, não somente na igreja. Amém? Eu já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir, porque muitas vezes a Bíblia que o outro irá ler vai ser a vida que você está levando, a vida que você está demonstrando. E a pergunta para cada um de nós: o que nós estamos demonstrando? O que nós estamos passando? Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: o que você está demonstrando para o outro? Seja luz. Seja luz onde quer que você esteja. Amém? O mundo ele está saturado de pessoas que não são luz. E que elas querem ridicularizar o evangelho. E, infelizmente, tem aqueles que deveriam ser luz, mas infelizmente não fazem. E por conta disso acabam envergonhando, criando escândalos no evangelho. Mas, amados, Deus está vendo tudo isso e muito mais. Em Gálatas 6, 7 fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Todo dia Deus ele estende a sua misericórdia sobre os homens, sobre nossas vidas. E é a razão de nós não sermos consumidos. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Lamentações 3, 22 e 23. É uma palavra bem conhecida, que fala sobre a misericórdia do Senhor. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Mas uma coisa importantíssima, irmãos, e para todos que estão ouvindo, nós não podemos confundir misericórdia com aprovação. Não podemos confundir bondade com fraqueza. Estão entendendo? O fato de Deus ter misericórdia de determinada situação não quer dizer que Ele está aprovando o que está acontecendo.
Olha para a pessoa mais uma vez que está próximo para você. O pastor está sendo chato, mas é para você gravar. E fala para ela: não confunda misericórdia com aprovação. E não confunda bondade com fraqueza. Conforme eu falei, Deus tem a misericórdia, mas isso não quer dizer que Ele está aprovando o que está acontecendo. Vai chegar um tempo que Ele vai falar: basta. E que nós estejamos prontos para esse basta de Deus. Que pode vir a qualquer momento. Amém? Amém ou não amém? Amém. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Versículo 6. Abrindo um parênteses aqui, tem um estudo, embora não se tenha comprovação, não é um estudo em relação à Bíblia, mas não fere em nada o cristianismo. Ele é baseado na transfiguração de Jesus no monte. E ele alguns estudiosos, né, alguns têm as teorias, que Adão, antes da queda, ele resplandecia. Ele era um homem que resplandecia a luz divina. E quando ele caiu, essa luz foi apagada. Tanto é que... apagada não, ficou recolhida. Tanto é que ele precisou reconheceu que estava nu e precisou de vestes. É um pensamento bem interessante. Não fere o cristianismo, mas independente de ter fundamento ou não, essa luz divina, ela continua dentro do homem. E ela volta a brilhar através de Jesus. Eu já falei isso aqui antes. É bom repetir. É como se você pegasse uma lâmpada e colocasse dentro da caixa. A lâmpada acesa. A lâmpada está lá. E é quando você aceita Jesus, esse brilho, ele sai de dentro dessa caixa. E você resplandece a luz de Cristo. E é isso que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha. Seja luz. Seja a luz que Jesus diz que você é. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Que nós sejamos luz onde quer que nós estejamos. Amém? E essa luz, essa manifestação, né, do reino de Deus em nós, em nossas vidas, ela não é apenas para ser visível, mas ela é para influenciar. Ela tem um propósito. Mas entendam bem, resplandecer essa luz de Cristo não quer dizer ser maior do que Cristo. Não quer dizer que você vai ser o centro das atenções. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Não é assim? É necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir diante de Cristo. Para que ele seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. Quem crê assim? Amém. Quem quer que isso seja uma verdade em nossas vidas? Amém? Júnior, coloca para a gente aí. João 3, 30, 31. Vamos ler o versículo completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Amém? Amém. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Deus, ele está nos chamando para esse entendimento que a luz, ela não deve ficar escondida dentro de nós, mas que ela deve ser colocada no velador, com o propósito de iluminar, de influenciar positivamente a muitos, e não apenas ser enfeite, não servindo de espetáculo,
onde você perde o impacto de transformar vidas. Infelizmente, amados, muitas pessoas estão na frente dos holofotes, conseguem ser populares, mas não são relevantes. Amém. Elas não edificam em nada. Não há relevância nas suas obras, na sua fala. Há somente barulho. É aquela velha história da carroça vazia, os irmãos conhecem? É bem, diz que o filho e o pai estavam no caminho, caminhando no caminho, aí eles pararam para descansar, aí o filho ouviu um barulho longe. Aí falou para o pai, pai, acho que é uma carroça. Aí o pai falou para ele, é sim, filho, é uma carroça e está vazia. Aí o filho perguntou, mas como é que você sabe que está vazia se a gente ainda não viu? Aí o pai, pelo barulho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela vai fazer. E o filho cresceu com aquilo. E toda vez que ele ouvia uma pessoa falando demais, uma pessoa querendo crescer diante das outras, as donas da verdade, as briguentas, ele lembrava da voz do pai. Carroça vazia. Quanto mais vazia uma carroça, mais barulho ela vai fazer. Quem está entendendo? Amém? E nós estamos em outubro, né? Está chegando o final do ano, época das grandes festas. Muitas pessoas colocam pisca-pisca, soltam fogos. Ou seja, enfeite e barulho. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo a vida assim. Como enfeite e só fazendo barulho. Mas essas luzes logo elas se apagam. Amém? São pessoas que ficam no holofote, fazem barulho, não edificam, mas não brilham a luz de Cristo. Amém? Seja a luz. A luz que Jesus falou que nós somos. E nós venhamos refletir essa luz de Cristo. Amém? Essas lâmpadas, né, como os pisca-piscas, os fogos, elas estão ali, elas brilham, mas o efeito delas não é dar iluminação ao ambiente. É só para compor um quadro de iluminação. Mas o papel primário, que é iluminar, ela não está fazendo, ela só está decorando. Infelizmente, amados, não se escandalizem com isso, não briguem com o pastor, mas infelizmente nós vemos isso dentro das igrejas. Pessoas que estão ali apenas como um cristão decorativo. Ele está, mas não está. Faz as mesmas coisas, não brilha, faz as coisas no automático. Lembra quando eu falei das coisas no automático? Você dá glória, glória, glória a Deus, mas é tão no automático que você já não está mais brilhando a luz de Cristo. E o que Jesus quer não é que sejamos assim, porque isso é triste. Vós sois o sal da terra. Versículo 13 desse mesmo capítulo. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se jogar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, 13. Eu sempre falo aqui, né, que Jesus, Deus, né, ele é didático. Ele usava os exemplos do dia a dia. O sal era usado para dar o sabor e também para conservar as coisas. Ele era retirado, na época de Jesus, ele era retirado do Mar Morto, era usado para essas coisas, só que tinha um sal que ele ia perdendo o sabor. Ele ficava estragado, ficava insípido. Então o que os sacerdotes faziam? Pegavam esse sal
colocavam dentro do templo para a época do inverno. Porque Jerusalém também nevava. Neva até hoje. Não tanto, mas neva. E ele jogava esse sal no caminho do templo, para as pessoas não escorregarem, para derreter a neve. Então aquele sal era pisado. Então Jesus dá esse exemplo. Se você perder o sabor, que é você conservar o evangelho na sociedade, dar o sabor às pessoas. Se você perder essa tua essência, você vai acabar sendo pisado e ridicularizando o evangelho. Quem está entendendo? O papel do cristão é preservar esse evangelho diante da sociedade. O evangelho que hoje em dia está tão massacrado, não é isso? A gente vê tanta coisa acontecer aí, que nós não sejamos assim. Que nós sejamos luz. Que nós sejamos sal da terra. Amém? Amém. Pastor sendo chato mais uma vez. Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: seja luz e seja sal. Dê o sabor, conserve o evangelho onde quer que você esteja. Tem muita coisa errada, mas que nós não sejamos parte dessas coisas erradas. Nós sejamos luz no meio da escuridão. Amém? A luz de Cristo, ela não divide os homens. Ela os une. Então o homem deixa de ser somente uma centelha e se transforma num grande clarão, como igreja. O reino de Deus ele não é feito apenas de uma estrela, mas de uma constelação. Uma estrela, junto de outra estrela, unido na estrela, um só corpo formado por vários filhos. Não é assim? E ninguém é melhor do que ninguém. Coloca pra gente, Júnior, pra gente encerrar. 1 Coríntios 12. Quando Paulo fala que há um só corpo, mas com vários membros. O olho não pode dizer que é melhor do que a mão. Não pode dizer que não tem valia. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 20 a 25. Paulo falando aos Coríntios. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Amém? Amém. O olho não pode dizer, não, a mão não necessita de ti. O pastor não pode falar à ovelha: eu não necessito de ti. O porteiro, quem limpa, todos nós somos iguais. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos membros do corpo, onde o cabeça é quem? É Cristo. Amém? E quando os filhos estão juntos, glorificam o Pai. Porque ninguém é igual a ninguém, mas todos são iguais. E com papéis diferentes no corpo de Cristo, né? Conforme já falei. Tem pastor, tem obreiro, tem diácono. Cada um com funções diferentes. Mas todos nós temos o mesmo valor no reino de Deus. Amém ou não amém?
E quando eu falei, quando os filhos estão juntos, eles glorificam mais o Pai. E o mundo enxerga o Pai. Para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A luz que está em você, que está em nós, é para glorificar o Pai. Amém. Então, glorifique ao Pai. Glória. Seja sal da terra, seja luz do mundo. A luz que Jesus falou que nós somos. Nós não somos somente os portadores da luz. Nós somos a luz. Então ilumine onde quer que você esteja. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Conforme eu pedi no início, que ela encontre terreno fértil em nossos corações, para que tudo que foi falado aqui, Pai, nós possamos carregar conosco, entendendo que nós somos luz do mundo e que nós devemos brilhar onde quer que nós estejamos, Pai. Que nós sejamos luz no meio da escuridão. Capacita-nos, Pai, cada vez mais, para estarmos glorificando o Teu nome, como um só no Teu reino, Pai. Buscando a Tua face, buscando aprender mais de Ti e brilhando a luz de Cristo que há em nós, sabendo que o Senhor está sempre conosco, onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo. Pai, te peço agora, continua conosco. Pai, já toma a frente, Pai, desse batismo que irá acontecer sábado que vem. Tem um Deus que está aqui, mas Tu já está lá adiante, Pai. Que tudo corra conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Fala aos corações, Pai. Toma a frente de tudo que irá acontecer nessa semana. Toma a frente de tudo que irá acontecer naquele sábado, Pai. Porque tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Despeça-nos em segurança para os nossos lares. Que nós possamos encontrar a Tua paz, que excede todo entendimento. E que a Tua paz permaneça aqui nessa casa, Pai. Com cada um aqui e com cada família aqui representada. Manifesta o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha uma manhã abençoada, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.